Olá, aqui é o professor Flávio Campos com mais uma aula de física. Hoje sobre ano-luz. O ano-luz é a distância percorrida pela luz no tempo de um ano. Então, para a gente calcular essa distância, a gente vai precisar do tempo de um ano em segundos e a velocidade da luz em metros por segundo. Tá? Então, o tempo de um ano, 365 dias e 6 horas. 6 horas é um quarto de dia, ou seja, 0,25 do dia. Então, você tem, num ano, 365,25 dias. Cada dia, 24 horas, cada hora, 60 minutos, cada minuto, 60 segundos. Multiplicando tudo isso, a gente chega em 31.557.600 segundos, que a gente vai aproximar para 3,2 vezes 10 a sétima. 10 a sétima, porque a vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas aqui, né, para a esquerda. Então vai ficar 3,16, que a gente vai aproximar para 3,2 vezes 10 a sétima, que é o número de casas que a vírgula andou para a esquerda. Tá certo? E a velocidade da luz, que é 299.792.458 metros por segundo, que a gente vai aproximar para 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A vírgula vai andar 8 casas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2,99 a gente aproxima para 3. Como a vírgula andou 8 casas, 10 a oitava. Tá certo? Então agora vamos calcular a distância. A gente precisa multiplicar a velocidade pelo tempo. Então é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E quantos segundos a luz ficou andando? O número de segundos de um ano, que é 3,2 vezes 10 a sétima segundos. Corta o segundo com o segundo, sobra o metro. Então 3 vezes 3,2, 9,6. 10 a oitava com 10 a sétima mantém a base e soma os expoentes. 10 a 15 metros. Agora, esse número aqui é gigantesco, porque 10 a 15, ó, 3, 6, 9, 12, 15. E aí, como que a gente lê esse número? Aqui é mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. São 9 quatrilhões e 600 trilhões de metros, né, que a luz consegue percorrer no tempo de um ano. E essa distância foi batizada de ano-luz. Então, um ano-luz. Por que a gente usa o ano-luz? Porque esse número aqui, para ficar carregando ele o tempo todo, ele é muito extenso. Então, para simplificar a representação dos números de unidades de medidas astronômicas, então foi criado o ano-luz. Então, esse número gigantesco virou um número 1, um ano-luz. É a mesma coisa quando a gente usa polegada, centímetro, né? Então a gente consegue mudar de unidades aí fazendo as conversões. Então esse número gigantesco virou o número 1 ano-luz. É a distância que a luz percorre no tempo de um ano. Tá? Então 9,6 vezes 10 a 15 metros. Se eu quiser passar para quilômetros dividido por 1000, fica 9,6 vezes 10 a 12 quilômetros. E esses valores são equivalentes a um ano-luz. Agora, vamos fazer um probleminha, né? O senhor P.K. Areta, o senhor Picareta, afirmou ter sido sequestrado por extraterrestres e ter passado o fim de semana em um planeta da estrela Alfa da constelação de Centauro. Tal planeta dista 4,3 anos-luz da Terra. Com muita boa vontade, suponha que a nave dos extraterrestres tenha viajado com a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, na ida e na volta. Adote um ano igual a 3,2 segundos e responda: quantos anos teria durado a viagem de ida e volta do senhor Areta? Então ele afirmou que passou um fim de semana. Vamos ver se realmente foi isso. Então, um ano-luz, o que era mesmo? Distância percorrida pela luz em um ano. Então, se a distância até a estrela Alfa, o planeta da estrela Alfa do Centauro, né, uma região que tem um planeta ali que pode ser habitado, né? Isso é uma outra curiosidade. Se essa distância é 4,3 anos-luz, significa que a luz vai gastar 4,3 anos para percorrer isso.
Como o problema fala que com muita boa vontade você tem que considerar a nave dos extraterrestres andando, se deslocando aí com a velocidade igual à da luz, né? Então ela vai gastar o mesmo tempo. Então, o tempo que a luz gasta para percorrer a distância d é de 4,3 anos. A velocidade da nave é igual à velocidade da luz. Portanto, o tempo que a nave gasta para percorrer a mesma distância d é de 4,3 anos. Então, o tempo de ida é 4,3 anos. E o tempo gasto na volta também é 4,3 anos. Logo, o tempo total é de 8,3 anos para ir e voltar. Então, ele não passou, né, o fim de semana, né? Não daria, né? Só que aqui a gente não está falando sobre dobras espaciais, buracos de minhoca, né? Então, mas isso fica para uma outra aula. E o item B, que a gente vai fazer no próximo quadro, é qual é a distância em metros do planeta à Terra. Então, qual é a distância em metros do planeta à Terra? Então, assim, 4,3 anos-luz. A gente já viu que um ano-luz equivale a 9 quatrilhões e 600 trilhões de metros, ou seja, 9,6 vezes 10 a 15 metros. Então, se a gente já sabe isso, né, se a gente já calculou isso, nesse problema aqui, como ele deu esses valores, a gente teria que calcular. Então, teria que fazer esse cálculozinho. Aí você tem o D, 4,3 anos-luz. Cada ano-luz é 9,6 vezes 10 a 15. É só multiplicar, vai ficar 41,28 vezes 10 a 15 metros. Aqui, ó. E aí a vírgula vai andar uma casa para a esquerda aqui. Então a gente vai ter que subir um 10 aqui, certo? Então vai ficar 4,1, aproximadamente 4,1 vezes 10 a 16 metros. Então essa daqui é a resposta do item D. Tranquilo? Agora uma curiosidade. O disco da nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem um diâmetro de 100 mil anos-luz, né? O que significa isso, né? Quantos metros isso aqui corresponde? Então, se você tem 100 mil anos-luz, a gente precisa saber que cada ano-luz é 9,6 vezes 10 a 15. Então, são 100 mil vezes essa distância, que é 9,6 vezes 10 a 15 metros. Então, esses 100 mil anos-luz corresponde a 9,6 vezes 10 a 20 metros. E esse número está aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Como que lê? Aqui é mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. São 960 quintilhões de metros. Esse número gigantesco corresponde a 100 mil anos-luz. E quanto tempo a luz gasta para percorrer essa distância? 100 mil anos. Legal? Agora, uma outra curiosidade. Então, a gente já sabe que o ano-luz é 9,6 vezes 10 a 15 metros ou 9,6 vezes 10 a 12 quilômetros, certo? Uma curiosidade é que tem uma nebulosa, é um berçário de estrelas na constelação de Sagitário chamado Laguna. Ela tem muito oxigênio, hidrogênio e enxofre. São essas cores que eles colorizaram, né? Então, hidrogênio seria o azul, o vermelho, o oxigênio, e o castanho, aqui que não dá para ver muito bem, seria o enxofre. Então, para a gente ter uma ideia do que seria, né, essa coisa do ano-luz, né, em comparação com as velocidades que a gente consegue atingir no espaço, eu fiz aqui uma analogia. Ó. Vamos pegar a linha do tempo. Né, 4.000 a.C., a invenção da escrita, 476 depois de Cristo, queda do Império Romano, 1453, tomada de Constantinopla, 1789, a Revolução Francesa, e 2020, os dias de hoje. Então a gente tem a Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Tá? As pirâmides, né, assim, tem início um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas vamos considerar aqui 3.000 anos de Cristo, a civilização egípcia. Tá? Então a gente teria 5.000 anos até os dias de hoje. Né? Esse seria o tempo, né, que a luz gastaria para andar uma distância de 5.000 anos-luz, que é exatamente a distância da nebulosa de Laguna até a Terra. Então a luz percorreria
essa distância em 5.000 anos. Então, como é que a gente faria essa conta? Né? A gente faz aqui, ó, 5.000 anos, né? 5.000 vezes 9,6 vezes 10 a 15 metros, daria 4,8 vezes 10 a 19 metros. Estaria aqui, ó. Então, isso aqui é 5.000 anos-luz. E o tempo que a luz gasta para percorrer isso é 5.000 anos. Agora, vamos comparar a luz com o ônibus espacial. A velocidade do ônibus espacial no espaço, ele chega a 28.000 km por hora. A velocidade da luz é 3 vezes 10 a quinta km por segundo, né? Então a gente teria aqui a distância, que a gente calculou aqui, ó. Vamos passar para quilômetro, né? Divide por 3, por 10 a terceira, que é 1.000. Então vai ficar 4,8 vezes 10 a 16 quilômetros. A velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Então, 4,8 vezes 10 a 16 km dividido por 3,5 km por segundo vai dar 1,6 vezes 10 a 11 segundos. Aí a gente divide por aquele 3,2 vezes 10 a sétima segundos de cada ano. Aí a gente tem um valor de 5.000 anos. Então, a gente conseguiu calcular, né, o tempo que a luz gasta para percorrer essa distância, mas tudo em quilômetro. Tá certo? E vocês viram que é muito mais fácil olhar para o ano-luz, né? Se a distância é 5.000 anos-luz, né, e o ano-luz é a distância percorrida pela luz no tempo de um ano, então 5.000 anos-luz são percorridos em quanto? Em 5.000 anos. É muito mais rápido, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, mas dá para calcular pegando a distância, dividindo pela velocidade da luz. Beleza? Agora vamos para o nosso ônibus espacial, né? Se a velocidade dele for 28.000 quilômetros por hora, que para nós é muito grande, tá certo? Então, olha só quanto tempo gastaria para percorrer a mesma distância da luz. Por isso que o problema do senhor Areta, ele está falando com muita boa vontade, né? Então aqui, ó, 4,8 vezes 10 a 16 km dividido por 28.000 km por hora vai dar 1,714 vezes 10 a 13 horas. Isso corresponde a 1.956.621.005 anos. Então, olha só a diferença, né, de propagação. A gente, para andar no universo, para se deslocar, a gente gasta muito tempo, né? Então, isso, fazer a travessia, por exemplo, da galáxia, isso aqui é 5.000 anos, né? A travessia da galáxia levaria 100.000 anos-luz, 100.000 anos, né? Para a gente conseguir atravessar a galáxia de ponta a ponta na velocidade da luz. Imagine com o ônibus espacial, né? Então é isso, pessoal. Essa curiosidade aqui fica para vocês pensarem, tá? E espero que tenham gostado da aula. E deixem seu like, curtam o canal, se inscrevam. E obrigado. Grande abraço para vocês.